Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, a visão e o chamado de Isaías. Esta é a segunda lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro de Isaías. E o texto para leitura em estudo, Isaías capítulo de número 6, do verso 1 ao 13. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, visão de Deus. Segundo, visão de si mesmo. E terceiro, o chamado de Isaías. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, compreender a visão celestial de Isaías e a importância da santidade e reverência a Deus. Segundo, reconhecer o impacto da purificação de Isaías e sua prontidão para responder ao chamado divino. E terceiro, refletir sobre o chamado missionário, valorizando a resposta voluntária ao serviço de Deus. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 6 do livro de Isaías, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos neste canal, mais uma vez, muito obrigado. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilhe o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução deste comentário, o escritor diz que o capítulo 6 registra o chamado de Isaías para o ofício profético. A visão da sala do trono, do Santo dos Santos, influenciou grandemente o seu ministério. A morte do rei Uzias, após 52 anos de reinado, marcou o final de uma era e veio acompanhada de muitas tensões e mudanças radicais. Foi nesse momento difícil que Deus apareceu e chamou a Isaías. Primeiro tópico, visão de Deus. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 4. A visão do trono de Deus foi realmente uma experiência fabulosa que marcou a vida do profeta corajoso e temente a Deus. Ele viu coisas celestiais, tais como o Senhor assentado num alto e sublime trono, além do mais os anjos que voavam na presença do Criador. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 2, também conta de uma visão no terceiro céu, e que ele não pôde descrever com palavras humanas, ele simplesmente diz o inefável de Deus. João, no Apocalipse, capítulo 4, verso 2, diz que após ele ter uma visão de Jesus Cristo glorificado das 7 igrejas da Ásia, ele viu uma porta aberta no céu e ouviu uma voz como de trombeta que ele disse: sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que vão acontecer depois destas. E no verso de número 2, ele diz que foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Segundo o escritor, tais experiências mudaram radicalmente a vida daqueles homens, tornando-os grandes testemunhas oculares da ação divina sobre a humanidade. Primeiro subtópico, as vestes enchiam o templo. Isaías capítulo 6, verso 1. O verso diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias. Antes de falar sobre essa visão, deixa eu te falar um pouco sobre Uzias. Uzias significa Yahvé é força. Ele começa a reinar com 16 anos, logo após a morte de seu pai Azarias, rei de Judá, que fora assassinado. E ele reinou, segundo o nosso comentário, 52 anos. Existe, por exemplo, lá no livro dos Crônicas, que diverge um pouquinho, diz que é 55, mas, segundo alguns eruditos, diz que talvez seja um equívoco de copistas, portanto, não é o mais importante para nós. Uzias, na verdade, ele tem um momento, se nós observarmos à luz da palavra de Deus, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 4, diz que o começo do seu reinado, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor.
ele derrotou os inimigos de Judá, ele fortificou Judá significativamente, ele fortaleceu a agricultura de Judá, ele fortaleceu o exército de Judá, e a sua fama voou para muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Está no verso 15 desse capítulo. Mas o orgulho subiu à sua cabeça e desceu ao seu coração, quando ele resolveu entrar no templo de Deus e queimar incenso na casa do Senhor. O sacerdote Azarias entrou após ele, dizendo: não faça isso, isso não pertence a você. Mas 80 sacerdotes também tentaram tirar Uzias dessa situação, mas ele estava impoluto, achando que ele também podia fazer isso. E diz o texto que o Senhor feriu Uzias de lepra. Por causa disso, não pôde mais morar na casa da sua família, também não pôde continuar no reinado de Judá, e até na sua morte ele não pôde ser sepultado nos sepulcros dos reis de Judá ou dos reis de Israel. Ele foi sepultado num campo lá dos reis de Judá. Agora, à luz do texto, nós vamos perceber que é esse cenário que Isaías está vivendo, o profeta de Deus, já falamos na primeira aula, um profeta de uma linhagem nobre, tendo todo esse acesso na presença do rei Uzias, e toda essa situação agora, Isaías tem consciência que vai vir um juízo de Deus por causa de tudo isso que ele está vendo. E ele entra no templo para orar. Para o desanimado profeta, enquanto ele orava no templo em Jerusalém, o Senhor concedeu uma visão transformadora da sua glória. Diante do caos, diante das circunstâncias, eu vou orar. É tudo que restava para ele, a oração. E assim, ele assegurou, o Senhor mostrou a Isaías que apesar da aparente maldade sobre a terra, o Senhor Jeová continuava reinando onipotente sobre o seu trono celestial, e que os arcanjos e os querubins e os anjos, toda a horte celeste continuava rendendo glórias e louvores a ele. Não era o probleminha aqui em Judá que vai desestabilizar-me do meu trono, Isaías, eu continuo no mesmo lugar. E o texto diz que nessa visão Isaías percebeu como a glória enchendo toda aquela casa, e ele sente que até as bases do templo onde ele está começa a tremer, o lugar onde ele está orando, de ouvir aquele coro angelical, daqueles anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. As abas das vestes correspondem às bases, as orlas da glória do Senhor, que se veste com luz resplandecente. E nós observamos que toda essa glória que ele vê, João, quando comenta lá no Evangelho de João, capítulo 12, verso 41, diz que Isaías viu a glória do Cristo que haveria de vir para se entregar por nós, para nos salvar, para nos purificar. E antes, diz o escritor, que antes de entrar no Santo dos Santos, havia um altar chamado de altar do incenso. E o sumo sacerdote deveria acender o incenso e empurrá-lo junto ao véu para que pudesse então ter entrada ao Santo do Santo. Toda vez que ele tivesse que entrar no Santo do Santo, ele tinha que fazer isso. E o escritor diz o seguinte: assim sendo, aquele incenso era como o caminho que abria as portas para que o sumo sacerdote entrasse na presença de Deus. O escritor diz o seguinte: a Bíblia descreve o incenso como símbolo da oração, pois a oração conduz o homem ao mais alto nível de intimidade com Deus e tem valor inestimável. Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 4. Ou seja, impossível de ser avaliado o valor da oração. É essa visão que Isaías tem. A sua oração é como o incenso que entra no Santo do Santo, na presença de Deus. Algum escritor chega a dizer que Isaías vê na sua visão o Senhor assentado em cima do trono, na Arca da Aliança, naquele lugar. Por isso ele sente as bases do templo tremendo diante daquela visão que ele tem, diante do caos que aparentemente ele está vivendo. E o Senhor agora vem confortar o seu coração dizendo: independentemente das circunstâncias à sua volta, Isaías, eu continuo no meu trono de glória, aqui no meu cantinho, no meu lugar celestial, reinando sobre toda a terra.
Segundo tópico, os serafins. Isaías capítulo 6, verso 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, diz o texto. Com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam. Os serafins, eles são seres celestiais dedicados à proclamação da santidade de Deus e à sua glória. Diz o escritor que certamente eles cobriam o seu rosto por causa de não se acharem digno de estar ali voando diante do Senhor, mesmo sendo feito para glorificar, sendo feito para adorar o Senhor, para proclamar a glória de Deus, mas ele se sente indigno de estar diante dele, por isso com 2 eles cobrem o rosto. Mas com 2 eles cobrem os pés. Por que cobrir os pés? Porque também eles dizem que diante do Senhor nós precisamos ter total reverência diante da sua presença. Por isso eles estão ali com 2 asas cobrindo os pés, reverência diante do Senhor, com 2 cobrindo o rosto, indigno de estar diante da sua santidade, e com 2 eles continuavam voando e cantando o coro celestial, aquele coro que Isaías ouviu tremendo as bases do templo terrestre onde ele estava. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esta passagem nos ensina que devemos ter reverência na presença do Senhor nosso Deus, pois os serafins, serem santos e puros, o tiveram como sinal de temor. E aí diz o escritor, meus irmãos, o seguinte: em Cristo nós temos a liberdade de adorar o Criador, mas não de qualquer jeito. Se nós extrairmos desse texto da visão de Isaías, o que os serafins estão fazendo, eles estão anunciando também para nós, que a nossa adoração diante de Deus deva ser com temor e também com reverência. Não devemos tratá-lo como um ser comum, não dando a ele o devido respeito e a devida reverência. Devemos honrá-lo, sim, com celebração, respeito, adoração e exaltação ao seu eterno nome. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 28 e 29, quando ele fala sobre isso, ele conclui dizendo que o nosso Deus é um fogo consumidor. E é por isso que eu e você devemos aprender cada dia de que diante da sua face, da sua presença, precisamos nos apresentar como alguém que precisamos de ter reverência diante dele e de que nós somos, independentemente das situações que nós vivemos, mas saber de que a sua santidade está muito mais elevada e que precisamos dessa reverência e desse temor diante dele. Terceiro subtópico, santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, verso 3. Outro detalhe da visão de Isaías foi a exaltação de Deus feita pelos serafins. Eles repetem por 3 vezes o termo santo. O escritor diz que essa expressão só é vista 2 vezes na Bíblia Sagrada. Aqui em Isaías capítulo 6, verso 3, e lá no Apocalipse capítulo 4, verso 8. E todas as 2 vezes são feitas por pessoas que Deus os chamou, que Deus se revelou no trono, estando na presença de Deus. E esse momento de adorar, de essas pessoas ouvirem, estavam exatamente na presença de Deus, no trono de Deus. Ocorre durante a visão de homens que foram agraciados pelo dom da profecia e sempre perante o trono de Deus, tanto Isaías quanto João, profetizando sobre o que haveria de acontecer. Isaías e também João no Apocalipse. A santidade, irmãos, é um dos atributos de Deus que o distingue de todos os outros seres. E aí o escritor colocou um pontinho para a gente fazer uma avaliação, dizendo o seguinte: para o homem é muito difícil alcançá-la plenamente, mas ainda assim somos exortados a buscar a santificação e nos tornarmos santos como ele é santo. Agora escuta, à luz do texto, eu tenho um texto lá em Hebreus, capítulo 12, do verso 11 ao verso 14, que muitas vezes nós somos corrigidos pelo Senhor, e quando somos corrigidos, a correção parece que não é boa para ninguém. Toda vez que a gente tem uma correção, parece que não é agradável. Mas o escritor aos Hebreus diz que, mesmo quando somos corrigidos, quem sabe porque não atingimos o grau que o Senhor gostaria que atingíssemos,
O escritor diz assim: portanto, tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para vossos pés, para que vocês caminhem tranquilos, e quem possa mais vir caminhando, olhando para vocês, também possa caminhar sem tropeçar. E aí o verso de número 14, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, à luz do escritor, por mais, meus irmãos, que seja difícil para o homem alcançar plenamente, mas ainda assim somos exortados a buscar, a prosseguir, a persistir, a confiar que o Senhor continua no seu trono de glória e de lá Ele tem poder absoluto para nos ajudar a seguirmos a nossa caminhada até o dia alcançarmos a perfeição total quando chegarmos na sua presença. Segundo tópico, visão de si mesmo. Isaías capítulo 6, versos 5 ao 7. Até o presente momento, o profeta está maravilhado, fascinado pela visão de tudo que ele viu, aquela glória toda. Mas agora, a sua própria condição espiritual de pecaminosidade está diante dele. Ele se vê agora um pecador, mesmo sendo um profeta. Ele já estava no ministério profético, mas a sua conduta, ele reconhece que era uma conduta que não agradara a Deus. Também ele sabe que está no meio do seu povo, mergulhado no pecado, ele está ali vivendo também, participando talvez de muitas situações que também desagradavam a Deus. E por final, o perdão de seus pecados quando reconhece e confessa. Essas três coisas agora estão diante do profeta. Essa maravilhosa declaração mostra que o homem de Deus está diante de uma realidade espiritual incomensurável. O que é isso, pastor? Uma realidade que não se pode ser medido. Primeiro subtópico: ai de mim, diz Isaías, eu estou perdido. Na hermenêutica bíblica, esse ai significa um juízo iminente sobre alguém ou sobre alguma localidade. E o texto diz que 50 vezes aparece na Bíblia Sagrada pelos profetas. E o próprio Senhor Jesus também, lá em Mateus capítulo 23, verso 13 ao verso 19, nós encontramos ele falando sobre os escribas e os fariseus, ele dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, que vocês fecham as portas aos homens o reino de Deus. Vocês não facilitam que os homens encontrem o reino de Deus. Ai de vós que devoram as causas das viúvas. Um dia vai chegar a conta para vocês. Ai de vós que são igual sepulcros caiados. Um dia a conta vai chegar. E aí, já nos versos de número 37, ele diz: ai de vós, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, até que vocês reconheçam que o Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa é a expressão de que Isaías está vendo. E quando nós observamos à luz do comentário, diante do que viu, Isaías estremeceu. Eu estou perdido. Diante de toda essa glória que eu estou vendo, um juízo está chegando, um juízo há de vir sobre mim. Queridos, o profeta viu o Messias de Israel, o ungido de Deus, o Cristo, Rei da Glória. Esse mesmo Cristo foi visto por Daniel em sua visão lá no Rio Tigre. Daniel diz que o seu rosto era como um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e pés como bronze aperfeiçoado, e a sua voz como uma voz de uma multidão. João, lá no Apocalipse, capítulo 1, verso 13 ao verso 15, diz que os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Esta é a visão que Isaías está tendo também, dessa presença gloriosa, desse Cristo revelado que haveria de vir para salvar a humanidade perdida. Isaías já está vendo na revelação esse Cristo que vai vir para resgatar o mais vil pecador, da qual ele também é um dos principais.
Segundo o subtópico, os meus olhos viram o Senhor. Isaías capítulo 6, verso 5, parte B. Nesse texto, meus irmãos, Isaías, por vezes, ele é conhecido como o quinto evangelista, porque as suas mensagens são muito parecidas com os evangelhos. Reconhecida sua condição humana diante de tamanha responsabilidade espiritual, conforme está no verso 15, naquele local, inundado pela magnífica presença de Deus, Isaías faz uma rápida autoanálise e logo se dá conta da sua condição espiritual. Ele percebe a sua própria injustiça perante a magnitude da santidade do Senhor. Ele faz uma avaliação e ele consegue perceber quem é ele, talvez reflete de que alguma coisa nele não está vivendo de comum acordo com os ensinamentos, preceitos de Deus, e além de tudo envolvido no meio do seu povo e às vezes praticando das orgias que o seu povo também praticava. E agora ele se vê diante desse Deus Todo-Poderoso. Esse texto deixa claro que o encontro com Deus nos proporciona a percepção dos nossos erros perante Ele e o arrependimento necessário para sermos perdoados. Quando temos essa conscientização, alguns intérpretes têm dito que o rei visto por Isaías se aplica ao Senhor Jesus. Por quê, pastor? Pois diante do rei Jesus, o homem tem uma honesta visão de si mesmo e logo reconhece a pecaminosidade presente em sua vida, percebendo assim a sua pequenez espiritual. É o que acontece com Isaías. No livro de João, capítulo 1, verso 27, fala de João Batista, também um profeta que está profetizando, que está pregando, que está ensinando, está mostrando para as pessoas que devam se arrepender dos seus pecados. Muita gente está fluindo até ele no Rio Jordão. E a sua mensagem é: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele fala de que ele está simplesmente anunciando aquele que há de vir, que ele não é digno de desatar-lhes as suas correias das suas sandálias. E de repente ele vê Jesus passando, e ele estava muito bem na foto, pregando o evangelho, muita gente sendo batizado por ele, mas ele olha e diz assim: esse aí é aquele de quem eu tinha falado para vocês, de que eu não sou digno de me abaixando desatar-lhes as correias das suas alparcas. É desta forma que Isaías se encontra, mesmo sendo um profeta, mas ele se encontra numa situação tão pequenez e sabe que só Jesus pode ter misericórdia para perdoar os seus pecados e fazer ele continuar caminhando triunfantemente. Terceiro subtópico, lábios purificados pela brasa. Isaías capítulo 6, verso 6 e verso 7. Aqui o texto diz que um serafim tirou do altar uma brasa viva e com ela tocou a boca do profeta. Segundo o escritor, a brasa é um agente purificador. O texto é enfático: quando a brasa tocou nos lábios impuros do homem de Deus, eles foram purificados e ele se tornou apto agora para dizer: assim diz o Senhor, que está no verso de número 7. É importante observar que no livro de Levítico, capítulo 6, verso 12, diz que o fogo arderá sobre o altar e não se apagará, e o sacerdote acenderá a lenha cada manhã. É esta visão que Isaías está tendo daquele lugar, o sacerdote ali incendiando aquele altar, e ele está vendo o serafim tirando uma brasa daquele altar. Aplicado ao profeta, nunca mais ele foi o mesmo quando ele foi tocado daquela forma pela brasa do altar. A iniquidade foi perdoada e removida o seu pecado. Do contrário, Isaías não seria o profeta que Deus precisava. Então, o que acontece com Isaías ali, estar acima da capacidade humana, meus irmãos. Nesse mesmo prisma, o ensino de Tiago, no capítulo 3, verso 8 ao verso 10, ele diz assim: nenhum homem pode domar a sua língua, porque com ela nós bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens, semelhança de Deus. E aí Tiago diz assim: meus irmãos, não convém que se faça assim. O crente deve ter cuidado com seus lábios, principalmente o mensageiro de Deus.
O escritor diz assim: se o profeta incorrer em maus pensamentos, estes não devem ser transformados em palavras que, uma vez pronunciadas, poderão tornar-se instrumento de maldição. Ele precisa ter esse cuidado, porque da sua boca não pode pronunciar palavras de maldição e palavras de bênção. Como poderiam os lábios impuros repetir o hino angélico? Santo, 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 que ele ouviu cantando, não tinha como. Sua consciência pesava sobre o sentimento de fraqueza e fracassos pessoais. Ele nada mais podia fazer além de confessar sua iniquidade e a sua condição de pecado, a sua condição decaída espiritualmente ali diante de Deus. Mas a graça redentora de Deus apressou-se em atender a sua necessidade. Como assim, pastor? Aplicando aos seus lábios uma brasa tirada do altar, do holocausto ali. Essa brasa simbolizava a expiação e purificação de seus pecados. Isaías foi assim purificado e equipado para o louvor, a oração intercessória e a proclamação da palavra de Deus, porque reconheceu a sua situação diante de Deus. Veja que ele vai buscar a Deus, tem a visão de Deus, reconhece os seus erros e o Senhor muda a sua história dali para frente. Isaías é um outro Isaías, o profeta que Deus queria para anunciar a sua palavra no meio do seu povo. Terceiro tópico, o chamado de Isaías, capítulo 6, verso de número 8. Pela primeira vez, Deus então fala. É como se Isaías, até esse momento, ele não tivesse ainda a possibilidade de ser apreciado o que ele fazia. É como se até aqui, tudo que ele está fazendo, Deus, eu nem não reconheço o que você tem feito, pela forma como Isaías estava vivendo. Primeiro subtópico, ouvi a voz do Senhor. No encontro, na sala do trono, na visão que Isaías teve, como já falamos, ele recebe o chamado para ser profeta. Isso prova que antes de ingressar no chamado, precisamos de um verdadeiro encontro com Deus para entender a nossa limitação diante da santidade do Todo-Poderoso e assim reconhecer total dependência dele. Até aqui, talvez Isaías, toda a sua preocupação, porque confiava, talvez da sua origem familiar, ali nos cuidados do rei, conhecia o rei, agora o rei morre e acabou. Agora o que eu vou fazer da minha vida? Pois isso, Deus agora chama Isaías. É lógico que Isaías vai orar e Deus se manifesta a ele. Isaías, eu quero mostrar para você que daqui para frente a história vai mudar, porque eu quero que você dependa de mim. Você não dependa dos reis, você não dependa do poder político, você dependa de mim. O poder político faz o serviço deles para a sua nação, para o seu povo, mas o seu trabalho, o seu ministério profético, você depende de mim, Isaías. Quando reconhecemos a nossa total dependência de Deus, que chama para o ministério do anúncio da sua palavra, ele nos reveste de humildade, capacidade para exercer o chamado com eficácia espiritual. É o que acontece com Isaías agora. De toda aquela sua preocupação, agora ele tem consciência, Deus está o chamando, Deus está o capacitando, e daqui para frente o seu ministério será um ministério que vai fazer a grande diferença no meio do povo de Judá. Segundo subtópico, quem enviarei? Isaías capítulo 6, verso 8, parte B. O propósito de Deus em tudo isso agora se torna claro. O Senhor busca alguém para enviar ao seu povo. Isaías se oferece voluntariamente. Isaías está lá orando, Deus se manifesta. Isaías, através da sua oração, é como aquele incenso que entra no Santo do Santo, na presença de Deus. Veja, irmãos, tudo isso aconteceu por causa da oração. O escritor deixou muito claro para nós que a oração é como um incenso que entra ou que nos introduz na presença do Todo-Poderoso. Então, aquilo que ele viu ou ouviu, que inicialmente aterrorizou, agora, após ser graciosamente purificado, o inspira a um santo entusiasmo pela obra de Deus. Toda aquela preocupação, todo medo agora, seu pecado perdoado,
Observe que Isaías foi convidado por meio da pergunta: quem há de ir por nós? Está no verso 8. O escritor diz que é bem possível que a pergunta a quem enviarei e quem há de ir por nós seja uma pergunta feita à horte celestial, quer visivelmente presente ou implícita. Diz o escritor, pode ser que essa pergunta não foi feita nem para Isaías. A pergunta foi entre a Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías reconhece ali, estou pecador, essa é a situação do seu povo, e a pergunta da Trindade, quem enviarei? Mas Isaías está no cenário. É sugestivo que Isaías nem seja diretamente abordado, nem coagido. Talvez seja assim pelo fato de Isaías não precisar de coerção, mas antes precisar de uma oportunidade para uma resposta voluntária. Ele vê a oportunidade de se colocar voluntariamente, de não ser preciso coagido. Eu estou indo porque estou sendo obrigado. Não, ele vê a oportunidade e se coloca à disposição. O texto diz que os que necessitam ser coagidos são poucos cônscios da imensa graça de Deus para com eles. O que é isso, pastor? É que todas as pessoas que só fazem se forem obrigados é porque eles não têm condição da graça divina sobre a sua vida. Porque quando tem uma consciência da graça de Deus sobre nós, que nós não merecemos, aí nós nos colocamos voluntariamente. É isso que o escritor quer mostrar para todos nós. Quem reconhece essa graça, oferece-se a si mesmo. É sempre o gesto dos que têm recebido a graça de Deus. Deus só pode usar uma decisão espontânea e cheia de amor. Então veja que ele conclui esse tópico dizendo, todas as pessoas que só fazem as coisas para Deus, obrigados, Deus não está preocupado de usar tais pessoas, porque Deus não aceita que ninguém faça as coisas obrigado para Ele. Ele quer que pessoas sejam voluntários, se coloquem à disposição, se coloquem na sua mão, se coloquem na sua vontade, e aí Ele está pronto para ajudar, para abençoar e para encher da sua graça e do seu Espírito. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8, parte C. Após essa série de experiência, o que mais Isaías poderia fazer a não ser dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? E o escritor diz que as experiências espirituais nunca devem ser um fim em si mesmo. Como assim, pastor? Eu tive uma experiência muito boa com Deus. E essa experiência gerou o que em você? Não gerou nada. Foi uma experiência que eu tive lá no passado. Gerou algum resultado? Não. O escritor está dizendo que a experiência espiritual nunca deve ser um fim em si mesma, a não ser que a experiência de alguma forma resulte em ação. Ou seja, eu tive uma experiência com Deus e essa experiência resultou em mim uma ação e eu me coloquei à disposição de Deus. Se isso não acontecer, de me colocar à disposição, a experiência fica infrutífera, diz o escritor. Aí o escritor vai mostrar que ao longo da história, muitas pessoas, assim como Isaías, o apóstolo Paulo, ele vai falar também sobre Lutero, que lá no ano de 1517, ele fixa aquelas 95 teses na porta da sua igreja contra as indulgências que a sua igreja estava fazendo, dizendo que era através daquelas indulgências que o homem poderia ser salvo. E as principais teses que ele fixa são as seguintes: somente a fé que pode salvar o homem, somente as escrituras que podem salvar, somente Cristo que salva, somente a graça, não pelas obras, e somente ao Senhor Deus que pode o homem dar glória. E toda essa revolução que Lutero faz contra as indulgências surge aí os protestantes, e que hoje são milhões nesse mundo afora. O escritor ainda fala de Gunnar Wingre, Frida Wingre e Daniel Berg e Sarah Berg, que deixaram também o seu país de origem lá na Suécia e vieram para transmitir a mensagem do Pentecoste ao Brasil. E hoje milhões de pessoas no Brasil e no mundo que desfrutam dessa mensagem
do derramado Espírito Santo ainda por nossos dias. Ele também ainda fala de Billy Graham, que também lá no estado de Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América, lá no ano de 1918 é o seu nascimento, e ele vem para fazer uma revolução também no mundo todo, anunciando a palavra de Deus. Queridos, o escritor diz o seguinte: incendiados pelo Espírito de Deus, um dia disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. Ao mesmo tempo, muitos estão sofrendo porque rejeitaram o chamado. Isaías sabia de que a sua mensagem as pessoas não receberiam com muito grado, e o escritor até diz que, na verdade, o profeta não precisa se preocupar com aquilo que ele vai falar, não precisa se preocupar com o seu chamado, porque o poder não está em quem é chamado, o poder está naquele que o chamou. Isaías tem consciência disso, embora que não aceite a minha mensagem, mas eu sei quem me chamou. Isaías tem consciência disso. E aí, queridos, nós vamos observar, através da palavra de Deus, precisamos ter consciência disso. Os versos 7 a 13 mostram a rejeição da mensagem de Isaías. Essa ofensa tem cumprimento completo lá na rejeição de Jesus. Mateus capítulo 13, verso 13, João capítulo 12, verso 40, eles fazem menção de que aquele povo que ouviram Jesus também rejeitaram, e isso Jesus faz menção que Isaías profetizou acerca disso. Queridos, eu finalizo nesta oportunidade agradecendo a Deus, porque todos os pontos que o comentarista trouxe para nós, principalmente os objetivos, compreender a visão celestial, já estudada aí no primeiro tópico, no segundo subtópico, falando sobre os serafins, que é a importância da santidade diante de Deus. O segundo objetivo do comentário, a importância da purificação. Também nós observamos no comentário, aqui no segundo tópico, e principalmente no terceiro subtópico, lábios purificados, respondendo lá o objetivo. E, por último, refletir sobre o chamado missionário, a valorização, respondendo aqui já nesse último subtópico, chamado de envia-me a mim. Querido, espero poder ter contribuído com você. A nossa aplicação pessoal diz o seguinte: as experiências espirituais que Deus nos concede visam preparar-nos para responder com alegria à disposição do seu chamado missionário, motivando-nos a uma vida frutífera. Qual será a sua resposta? Diz o escritor para todos nós. Espero poder ter contribuído com você, querido irmão, querida irmã, querido colega, querido companheiro, querido pastor, querido professor, professora, querida pastora, a todos vocês que me acompanharam até aqui. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta com você no próximo comentário, com o mesmo lema da nossa igreja: sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.